Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória facultativa de São Juan Diego. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e também de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à grande multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse então ele ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória de São Juan Diego. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 5º capítulo do Evangelho de São Lucas e nos dá a oportunidade de celebrarmos também a memória facultativa de São Juan Diego, leigo, o vidente de Nossa Senhora de Guadalupe. E daqui a pouco nós vamos ouvir um pouco da história de São Juan Diego para acompanharmos a beleza do encontro da Virgem Santíssima com ele e do grande papel de anunciador do Evangelho que São Juan Diego teve em favor de seus irmãos, como amigo de Nossa Senhora. Mas antes de começarmos a considerar o Evangelho de hoje, ainda associado à beleza da grande solenidade de ontem, da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, queria trazer para vocês esse poema de Santa Hildegarda de Bingen, que fala a respeito da resplandecente joia da Virgem Maria. Santa Hildegarda escreve assim sobre Nossa Senhora: Ó joia resplandecente que cintilas com o brilho claríssimo do sol. Olha que bonita imagem, né? Joia resplandecente que brilha, que cintila com o brilho da luz do sol. Fonte que jorra do coração do Pai, de seu Filho único, por quem criou a matéria do mundo que Eva contaminou, desse Verbo eterno, fez o Pai, através de ti, Maria, um homem. Tu és, pois, a matéria cristalina em que o Verbo faz jorrar todas as suas virtudes, tal como fez nascer todas as suas criaturas da matéria original. Ó ramo dulcíssimo da raiz de Jessé, como é grande o teu poder, Senhora! Sim, a própria divindade o contemplou em sua esplêndida filha, e tal como a águia mergulha o seu olhar no sol, assim o Pai Celeste notou de longe o brilho da Virgem, desta joia bendita, e desejou que seu Filho nela se encarnasse. Então o espírito da Virgem foi misticamente iluminado pelo Espírito Divino, e uma flor resplandecente
ó maravilha, desabrochou nela para nossa salvação. Lindas as palavras de Santa Hildegarda, com sua poesia de amor, em honra à Virgem Santíssima. Hoje, o Evangelho nos traz Jesus cercado pelos fariseus e doutores da lei, vindo de diversos lugares diferentes. Oh, meu Jesus, quanta sabedoria e ciência foi transmitida a esses homens e quanta vilania e maldade no coração deles. Como resistem a tudo aquilo que Deus lhes propõe. Em contrapartida, a Virgem Santíssima tudo acolhe no seu coração e ama profundamente a Deus. Bendita virtude da humildade e da obediência que permitem ao coração da Imaculada Virgem Maria estar sempre estreitamente unida a seu Filho. Pobres homens que, acreditando-se superiores aos outros por conta dos dons que receberam de Deus, fecham cada vez mais o coração à companhia do próprio Senhor, ao ponto de não reconhecerem, nem mesmo diante de sinais tão evidentes, a grandeza e a misericórdia do Filho de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus olha com amor a fé do coração daqueles que trouxeram o homem paralítico até a sua presença de uma forma muito peculiar. Eles abrem o telhado e descem ele diante de Jesus. Mobilizaram diversas pessoas para empreenderem uma tal obra. E Jesus, antes de olhar para o coração daquele que ia ser curado, olha para o coração daqueles que o trouxeram. Assim, muitas vezes nós pedimos, quando entregamos uma intenção nossa à Virgem Maria, que o Senhor olhe com carinho o coração daquela que trouxe a intenção até Ele. O coração dulcíssimo e perfeitíssimo de amor e fé da Virgem Maria deixa o coração de Jesus completamente consolado. Por isso, entregamos nossas intenções aos cuidados da Virgem Maria, para que ela mesma apresente diante do Senhor. Se nossas palavras, que por tantas vezes, e nossa voz, que por tantas vezes foram matéria de sofrimento a nosso bom Jesus, mas a voz de sua mãe, os gestos de sua mãe, sempre foram consolação para o coração do Filho. Então, como ato de amor e humildade, entregamos nossas intenções dessa segunda semana do Advento nas mãos dulcíssimas de Maria, para que a sua voz, sempre amável e doce, possa levar ao coração do Senhor tudo aquilo que Ele espera e que lhe é agradável. Deus nos ama com um amor singular, disposto sempre a oferecer por nós o que é necessário para a nossa salvação. E a Virgem Santíssima, por amor aos homens e por amor a seu Filho, se dispôs a ser a medianeira e a advogada nossa. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo de ouvir Nossa Senhora, de entregar a ela as nossas intenções, de aceitar a ajuda e o carinho da Santa Mãe de Deus em todos os momentos concretos da nossa vida, porque ela vem ao nosso encontro para nos levar até seu Filho. Hoje, com a celebração facultativa da memória de São Juan Diego, nós compreendemos um pouco mais a delicadeza da Santa Mãe que busca seus amigos. Juan Diego era um índio asteca, nasceu por volta do ano 1474, no território que corresponde atualmente ao México.
Embora não fosse ele escravo, Juan Diego pertencia à casta mais inferior do Império Azteca. Era um camponês que se dedicava também à manufatura de esteiras. Tornou-se cristão por influência dos padres franciscanos que chegaram no México no ano de 1524. Aos 50 anos de idade ele foi batizado, já adulto, juntamente com a sua esposa, e receberam os nomes cristãos com os quais os conhecemos hoje, Juan Diego e Maria Lúcia. Depois de batizado, Juan Diego caminhava descalço 22 quilômetros até a cidade do México, a fim de ouvir a palavra de Deus e receber a formação catequética. Mais tarde, após a morte de sua esposa, mudou-se para a casa de um tio que ficava ligeiramente mais perto, ou seja, a cerca de 14 quilômetros de distância. Bom, já é uma diferença, né? Podendo assim assistir à missa aos sábados e aos domingos na cidade do México. Eis que no dia 9 de dezembro de 1531, quando Juan Diego caminhava de madrugada para ir à igreja, aconteceu o primeiro encontro com a Virgem de Guadalupe. Nossa Senhora apareceu e falou com Juan Diego em Nahuatl, que é a sua língua nativa, e pediu-lhe que dissesse ao bispo franciscano Dom João de Zumárraga para construir uma igreja naquele lugar onde ele havia encontrado a Virgem Maria, ou seja, no Monte Tepeyac. O bispo, porém, não acreditou confiança e não acreditou nas palavras do pobre e humilde Juan Diego, também por uma medida de prudência, né? Numa outra aparição, Nossa Senhora pediu que ele insistisse. Obediente, no dia seguinte, que era um domingo, Juan Diego voltou a falar com o senhor bispo, que lhe exigiu então que trouxesse provas dessa aparição, para que ele soubesse que é mesmo Nossa Senhora quem falou com ele. Juan Diego regressou desanimado. Evitando passar por aquele local onde tinha visto Nossa Senhora já por 2 vezes, por recear que Nossa Senhora o repreendesse, na terça-feira seguinte, dia 12 de dezembro, ele teve de ir à cidade novamente buscar ajuda para o seu tio que se encontrava naquele momento muito doente. De novo, Juan Diego evitou caminhar pelo trajeto habitual, onde Nossa Senhora já o havia encontrado. Porém, Nossa Senhora apareceu-lhe novamente e Juan Diego transmitiu-lhe a resposta do bispo. Nossa Senhora, então, acolhendo as palavras de Juan Diego, ou seja, acolhendo o pedido do bispo, pediu que ele fosse colher flores no Monte Tepeyac. Mas acontece que, aquele momento, era inverno. Não nasciam flores nessa época. Contudo, Juan Diego obedece prontamente o que diz Nossa Senhora. E ao chegar no alto do monte, em pleno inverno, encontrou belas flores de castela. Eram rosas de castela. Um tipo de rosa muito bonito, muito sensível e que não crescem no inverno debaixo de neve. Admirado, Juan Diego então inclinou-se e colheu-as, colocando-as no seu manto. Por isso ele usava uma tilma, fazia muito frio naquele momento, e era esse manto de algodão com que os indígenas se cobriam. Ele então toma sua tilma, abre e a enche com todas as rosas de castela que ele encontrou. E voltou para junto de Nossa Senhora, que lhe disse que as levasse imediatamente ao bispo Dom Zumárraga como prova da aparição, conforme ele havia pedido. Diante do bispo, o pobre Juan Diego abriu então a sua tilma, o seu manto, e nesse momento as flores caíram no chão
e no tecido rústico foi aparecendo a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe diante dos olhos de todos os presentes. Vocês imaginem Juan Diego abrindo a tilma e a imagem começando a formar-se sobre o tecido. Ele deixa cair todas as rosas no chão e todos os que estão presentes contemplam aquela imagem fantástica de Nossa Senhora que se desenha sobre o manto. Então o bispo, maravilhado e arrependido de ter demorado a crer, acreditou e iniciou-se a construção da capela pedida pela Virgem Maria. Depois do milagre de Guadalupe, São Juan Diego passou a viver numa sala ao lado dessa capela, onde se depositou a sagrada imagem e dedicou o resto de sua vida à divulgação das aparições junto a seus irmãos nativos que assim se foram convertendo. A imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe tem mais de 450 anos, sem explicação plausível. Até hoje não se compreende a composição da imagem e nós temos inúmeros documentários que falam das pesquisas científicas sobre Guadalupe e vale a pena acompanharmos, porque são sensacionais. Ela já passou por incêndios, explosões, sem sofrer sequer um dano. São Juan Diego partiu no dia 30 de maio de 1548, com 74 anos. Papa João Paulo II canonizou no ano de 2002 e instituiu o dia 9 de dezembro para a festa litúrgica, por ter sido esse o dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe a Juan Diego. O Papa elogiou a fé simples de Juan Diego no dia da proclamação de sua festa e exaltou-o como modelo de humildade para todos no ouvir Maria e deixar-se conduzir pela Santa Mãe de Deus. Que pela intercessão de São Juan Diego também nós nos deixemos com amor e docilidade, nos deixemos ser conduzidos pela Santa Mãe de Deus para darmos testemunho da presença do seu Filho, da vontade do seu Filho e do cumprimento da soberana vontade de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão de São Juan Diego, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.